principalmente falando de cartunista mesmo, né, ligado à palavra cartoon, me sempre vem em mente a questão de unir, né, a narrativa visual, a narrativa gráfica com humor. Eu sempre imagino personagens estilizados. O cartunista é uma pessoa que conta uma história, que usa uma linguagem de desenho, que ela pode se parecer com a realidade, mas ela é maior que a realidade. A gente pode quebrar personagens, explodir paredes e eles ficam normais depois, sem nenhum problema, né? Sendo bem genérico. No fim das contas, eu acho que o cartunista é um cara que tem que saber dizer muito com pouco, né? Tanto no desenho, eu acho que você tem que conseguir transmitir uma ideia com pouco traço, tendo ou não texto no cartoon. Como é que eu vou falar? O cartunista, ele é um grande humorista gráfico, né? Ele é um cara que faz a pessoa pensar, que faz refletir através do seu humor. Ele tem uma arma na mão, né? Uma arma crítica sensacional, que é o pincel e o talento dele. E ele não tem medo de usar não, meu amigo. O cartunista frustrado. Olá, frustradas e frustrados de todo o Brasil. Eu sou o Sunsa, o cartunista frustrado, e esse é o nosso rabisco pela vida e obra de várias e vários cartunistas. O objetivo é simples: aprender. Nossa jornada segue para explorar os estilos, conhecer os trabalhos, analisar as técnicas e os pontos fortes de cada mestre. A cada temporada, 6 cartunistas de diferentes nacionalidades. Um deles sempre é brasileiro. E um dos episódios é sempre dedicado a uma mulher. Então vem comigo, bora conhecer mais sobre as cartunistas e os cartunistas do passado e do presente de vários lugares do mundo. Esse é o podcast O Cartunista Frustrado. Rabisco do dia. Sérgio Aragonés. Vou começar primeiro falando um pouco, né, sobre o Sérgio Aragonés. O Aragonés... Eu sou fã de carteirinha do Aragonés. Começa por aí. Rabisca aí. Então tá, meu nome é Leonardo Maciel, eu sou ilustrador, quadrinista. Assim, trabalho como ilustrador já tem mais de 10 anos. Como quadrinista, eu era autor de uma série de quadrinhos com um péssimo nome de Na Bunda Nada na internet. Publiquei, assim, participei de um monte de coletânea já, né? Tipo Máquina Zero, La Samurai, 321 Fast Comics, Pátria Armada. De trabalho próprio mesmo, eu fiz a graphic novel com Carlos Ruas do Bastidores na Bíblia o Êxodo. Tem uma revista Conto para Deixar Você Doido, Contos de Pelennor, que foi o meu último livro, e agora tô produzindo um que chama Bartók Flagelo da Galáxia. Fora isso, eu sou professor, eu também sou professor, né? Eu tenho tentado focar mais nos quadrinhos e em dar aula do que na ilustração recentemente. Então eu dou aula numa escola aqui em Brasília e também dou aula online de character design. Meu nome é Brum, eu sou carioca, né? Mas estou aqui no Rio Grande do Norte já tem um bom tempo, tem uns 12 anos, 13 anos, sei lá, tá por aí. Sou chargista, né? Atualmente eu faço as charges diárias do jornal Tribuna do Norte, aqui da cidade de Natal. E paralelo ao trabalho de charge, eu trabalho com ilustração, faço tirinhas, entendeu? É um negócio que eu gosto muito. Tem alguns livros publicados, posso depois deixar aí o nome dos livros para quem quiser conhecer. E tô nessa, cara. Tô nessa aí todo dia
O pessoal fala que tem que matar um leão por dia. Eu gosto de cutucar um leão por dia, né? Todo dia com a charge vou lá, eu cutuco alguém para ver se faço essa galera aí refletir um pouco melhor, entendeu? Ter um pensamento crítico mais bacana. Eu acho que a gente está precisando disso cada vez mais. Olá, galera. Me chamo Valdo Alves, sou quadrinista, ilustrador e professor de ilustração digital e quadrinhos no estilo mangá. Já ilustrei os quadrinhos adaptados dos livros da escritora Paula Pimenta, fazendo meu filme 1, 2 e 3. Também fiz o primeiro volume de Lord Cramos, A Odisseia de um Guerreiro, do autor Gil Mendes. Publiquei revistas independentes lançadas no FIC e na CCXP, como Mais Soul e Feiticeiros. Atualmente estou lançando online no site Shonen Mangá, a revista Dark Rose. Fala galera, meu nome é Daniel Pessoa, do extinto Clube do Quadrinho, um canal que tinha no YouTube. A gente falava basicamente de quadrinhos e coisas relacionadas aos quadrinhos, né, na cultura pop. E além disso, sou designer e colecionador de histórias em quadrinhos. O Sunsa me convidou agora para fazer parte desse projeto dele, né, que é o Cartunista Frustrado, que é falar da vida e obra de alguns cartunistas que são o motivo de hoje eu ser um colecionador de quadrinhos, né, também. Não sou um grande colecionador nem nada não, mas por conta dos cartoons, foi pelos cartoons que eu comecei a minha coleção, né. O Aragonês foi e ainda é uma grande influência para mim. Ao ver seus cartoons na revista Mad pela primeira vez, a minha cabeça explodiu. Foi um daqueles momentos em que tudo na sua vida parece mudar. Desde que passei a encarar o desenho como uma possível profissão, né, já que eu nunca parei de desenhar, então sempre foi um hobby. Aliás, é essa a diferença de um desenhista para alguém que não desenha. O desenhista é a menina ou o menino que nunca parou de rabiscar. Mas o meu objetivo ele era claro. Ele era desenhar o Homem-Aranha para a Marvel. E aí, ao ter contato com o trabalho do Sérgio Aragonês pela primeira vez, para mim, foi um momento de epifania. Desde então, meus rabiscos nunca mais foram os mesmos. Se sou cartunista hoje, certamente é devido ao Aragonês. Então, Sérgio, acredito que você deva um pedido de desculpas para o mundo. Sérgio Aragonês é um mestre do desenho de humor. Com sacadas rápidas e sensacionais, ele domina a arte de fazer rir. E em boa parte de sua obra, sem palavras. Dedicado e empenhado, dono de um bigode marcante, faz piadas de todos e para todos. Há quem diga que ele é a manifestação física do cartoon. Assim como seu traço, ele é simples e expressivo. E assim como suas piadas, é universal. Tá, o Aragonês ele é um cara. Primeiro ponto é eu cresci lendo, né? Não só quando eu era criança nos anos 80, assim, meu pai tinha uma coleção de Mad, como também tinha tem alguns dos livrinhos da Mad que saíam pequenininhos ali, daqueles marginais da Mad, né? Que era coletânea daqueles mini cartoons que ele coloca nas beiradas das revistas, colocava nas beiradas das revistas da Mad. Como também meu pai tinha uma coleção de Gru, né? Ele é prolixo e fantástico, assim, o Aragonês. Ele é um dos caras que mais produz mais rápido. Ele já, sei lá, ele deve estar com 70 anos agora, né? Uns 70 para 80. E continua tendo um trabalho incrível.
Eu acho que ele é das poucas pessoas que consegue dominar o desenho de humor sem palavras, assim. Ele não precisa do texto para amarrar o cartoon dele, para amarrar o texto dele para ele ficar engraçado. Ele consegue só com o desenho ser engraçado, que é uma coisa que é muito difícil de fazer, né? Na verdade, o humor é uma coisa que em quadrinhos a gente vê não tão explorado, e quando é explorado meio que é uma das raras pessoas que consegue fazer humor muito bem, né? Isso que eu falei, sem precisar do texto. Aí quando tem o texto ele consegue se deixar mais fantástico ainda, tipo no caso do Gru, né? Quando ele começou a desenhar Gru, ele só chamou o Mark Evanier pra fazer, porque ele tinha que traduzir do espanhol para inglês, porque ele não dominava inglês ainda. Aí depois o Evanier acabou contribuindo para as histórias. Mas ali tem um casamento perfeito, assim. Eu acho que o Gru em si, assim, ele continua produzindo Gru, mais ou menos, né? O Aragonés. Mas hoje em dia só de vez em quando ele solta um especial e tal, que eu acho que não são tão bons quanto quando ele fazia uma série contínua, quando ele soltava pela Marvel e pela Epic. Mas assim, eu acho que ele é um exemplo de tudo, não só quanto o trabalho, quanto a maneira como ele encara o trabalho, né? Ele é desses caras que, se você para estudar a história de vida dele, como ele começou a trabalhar com desenho, ele é um dos caras que sempre foi 100% dedicado ao assunto e deu a cara a tapa completamente, sem ter nenhuma sensação de retorno de que aquilo ia dar certo, mas fez simplesmente porque gostava, né? O que chama atenção é o bigode, né? É o que mais chama atenção. Mas eu achei interessante falar dele, porque primeiro que eu sou fã de carteirinha, cara. Sou fãzaço mesmo. Um cara que curte mesmo ele, um cara que comprava as Mads e ficava, depois de ler a revista toda, voltava só para ver aquelas tirinhas marginais dele, sabe? Pequenininhas no canto. Eu acho que é um cara que influenciou muito o meu trabalho. Se você for ver, eu também faço esse bonequinho narigudinho. Eu tenho esse traço mais... Claro que estou longe de ter um traço dele, mas eu procuro fazer um traço mais simples, como ele faz. Ele influenciou tanto que, por exemplo, ele, a Laerte, o Angeli, esse pessoal que eu lia, né, quando eu era mais jovem, e na época era até PB os quadrinhos, né, não tinha esse negócio pintado. O trabalho do Aragonés 90% é PB. Eu sou tão viciado nesses caras que eu nem gosto de pintar o meu trabalho. Você tá entendendo? Às vezes eu jogo uma cor, eu meio que desgosto do que eu faço. De tão fã que eu sou do trabalho desses caras. Eu acabei gostando mais do só traço do que o pintado, entendeu? E o Sérgio, ele é dono de um humor rápido, né? O cara, ele tem umas sacadas assim sensacionais. E se você for olhar o trabalho dele, mesmo fugindo da sacada que ele quer falar, quando você olha lá no canto, tem um detalhezinho no desenho que você fica assim, meu amigo, pra que esse cara botou isso aí? O cara é sensacional, mano. É sensacional. Eu, fã de carteirinha da Mad, entendeu? E ele, pra mim, é um dos maiores da revista, se não for o maior. É um artista que eu admiro muito e faz parte também um pouco da minha adolescência, né, quando um colega meu ele levou pela primeira vez na minha casa uma revista em quadrinho do Gru, o Errante, né? E eu achei muito hilário, eu gostei muito, principalmente dos desenhos. Para mim, o que me chama atenção no Aragonés é a capacidade que ele tem de fazer um humor simples, bem pastelão mesmo, um humor que não usa termos pesados e ainda por cima diverte. Tem uma arte que só pelas figuras já faz a gente achar engraçado a piada antes mesmo de ser contada. Eu considero ele muito importante no cenário dos quadrinhos do humor internacional, porque ele é muito irreverente, ou seja, o próprio Aragonés é um cartoon vivo, né? A gente olha para ele e já vê a figura do humor nele. E ele também tem, né, essa coerência, né, nas sacadas dele, sem ofender ninguém, ou seja, são piadinhas que buscam contar piadas de todos, né, sem ofender, com umas sacadas bem interessantes, e
e pastelão mesmo, muito boa, assim, eu gosto muito do tipo de quadrinho e de humor que ele faz, né? Cara, eu acredito que todo mundo que gosta do Aragonês é pelo mesmo motivo, né? Que gosta, inclusive, que acham interessantes muitas tiras do Calvin Haroldo e do Snoopy pelo mesmo motivo, porque são as tiras que são feitas sem qualquer tipo de texto, então o humor é completamente visual. E ele é um mestre nisso, né? Então, assim, mesmo sem entender, muito novo, com 14, 15 anos de idade, apesar do conteúdo dele ser muito simples, bem facilmente digerido, é diferente de entender uma história do Crumb, quando você tem 14, 13 anos, você trombar com aquilo e ver que o cara consegue fazer humor com um traço muito simples, muito expressivo, e num pedaço tão pequeno de página, né? Porque ele começou, além de fazer pequenas gags no meio da história, né, ele fazia umas notas de rodapé que eram, se pensar que ele tinha um espaço de 3 centímetros de largura, assim, para botar uma chargezinha. Cara, eu achava isso fantástico. Eu até abri a revista e primeiro eu dava uma olhada nessas charges de rodapé dele e depois eu ia dar uma olhada na revista inteira. Então, assim, eu acho que o que me atrai no trabalho dele é essa simplicidade que ele trata temas de todos os tipos, né? Como a gente falou do cartunista mesmo. Inclusive da cultura pop também. Então ele tira onda com tudo que a gente gosta, assim. Por exemplo, hoje em dia, nos tempos atuais, ele faz piada com Star Wars, faz piada com os heróis da Marvel, enfim. Eu acho que é isso. A forma que ele consegue fazer humor com esses temas de maneira simples e, assim, genial. Eu acho que é isso. Espanhol criado no México e com um objetivo: desenhar cartoons. Não é à toa que se tornou um gênio da pantomima. Há 50 anos faz e continua fazendo trabalho de qualidade. É um desenhista rápido, um dos mais rápidos do mundo, e em poucas linhas, sem esboço e sem tirar sua caneta Pelican do papel, faz personagens e piadas expressivas. Ele é espanhol, mas foi criado no México desde criança. E quando ele foi para os Estados Unidos para tentar trabalhar com cartoon, né, com $20 no bolso, sem ter onde dormir ou sem nenhum trabalho garantido, então ele acabou arranjando um lugar para dormir, tipo nos fundos de uma pizzaria, uma coisa assim. Ao mesmo tempo que ficou tentando mandar o portfólio para as coisas e acabou conseguindo um emprego na Média na época, fazendo um trabalho que não existia na Média na época, que era de cartoon. Não existia cartoon na Média, era só paródia, né? Esse cartoon, o tipo de cartoon que ele começou a fazer quando ele entrou na Média pra fazer, que era tipo um cartoon que é meio que tipo de jornal, na verdade, né? Que é um cartoon mudo, só com uma piadinha, uma pantomima, né? Assim, uma coisa meio quase de mímica, né? É uma coisa, o humor dele é quase, por mais que seja uma coisa estática, porque é um desenho, ele é quase um humor meio humor físico, né? Tipo de um artista de cinema mudo, por exemplo, né? Uma gagzinha ali, ele bota bem no canto, que é uma coisa que não existia na Média, não existe lugar nenhum, mas ele botou o cara a tapa com 20 e poucos anos e conseguiu entrar naquele mercado, assim, né? É um exemplo de vida, eu acho, assim, o Aragonés. Tem uma curiosidade dele que eu vi aqui, que como é que se diz? Que explica essa facilidade dele no facial dos personagens, nos movimentos. Ele fez um curso de mímico. Ele, entendeu? Ele é formado em arquitetura, eu acho. E paralelo a isso, o doido fez um curso de mímica
só para poder botar isso tudo que ele aprendeu no curso nos desenhos. Isso é muito louco, cara. Um cara fazer um curso de mímica para poder usar na expressão dos seus desenhos, cara. O trabalho dele, não tem como a gente não ser nostálgico, né? Quando a gente curte quadrinho, ver o cara fazendo um trabalho desse há, sei lá quantos anos, 50 anos, e trabalho ainda de grande qualidade, você fica doido, né, velho? Não tem como você abrir mão um pouco, apesar do Brasil, infelizmente, não publicar tudo que ele lança, a gente acaba do nosso jeito conseguindo chegar nele, né? É triste pensar que a galera não tem acesso a um artista que nem ele, entendeu? E até ele falou uma vez que quando ele conseguiu entrar na média, ele falou com o pai dele não achou bom, entendeu? Porque, tipo assim, a profissão de cartunista na época, igual você falou, e agora até hoje, é meio, vamos dizer assim, é complicado sobreviver disso, né? Então, eu que não sou e escuto isso de todo mundo, imagina quem é e tá vivendo disso, né? Bom, eu li em algum lugar que dizem, né, por aí, que ele é um dos desenhistas mais rápidos do mundo. Isso por si só, pra mim, é uma coisa extraordinária. Eu vejo os desenhos dele, apesar de ser cartoon, muita gente acha que desenhar cartoon é fácil, mas cartoon não é fácil, não. E é muito difícil e trabalhoso, né? E, ao mesmo tempo, é um dos tipos de desenhos que eu acho mais divertido. É uma das coisas que te possibilita muita criatividade e tudo. E isso me chama muita atenção quando disseram que ele é um dos desenhistas mais rápidos do mundo. E eu sou desenhista, né? Tu não sabe, e eu demoro demais para desenhar. Eu, né, levo muito tempo produzindo, desenvolvendo. Eu acho que eu queria ser como ele, ou pelo menos um dia, né, ter a oportunidade de conhecer ele, de ver ele desenhando, né? Eu tenho muita admiração. Eu creio que no mundo dos quadrinhos, a produção rápida ela é muito válida, e para você produzir, se destacar, que não é como uma ilustração apenas que você se dedica a enfeitar a ilustração, né, caprichar mais, enquanto que o quadrinho não. O quadrinho ele exige realmente habilidade, agilidade, e isso eu acho que é uma das maiores qualidades. Acho que não tem ninguém que consegue desenhar tão rápido, com tão pouca linha, e fazer uma piada ali, assim, em 2 segundos. Uma coisa que eu recomendo. Pronto, Aragonés é facílimo de você achar. Se você bota Sérgio Aragonés no YouTube, tem 1 milhão de vídeos dele desenhando. E não só isso, hoje em dia eu não tenho mais tanta vontade de ir na San Diego Comic Con, sabe? Porque se eu for num dia numa Comic Con americana, que eu ainda quero ir, não iria na San Diego hoje em dia. Porque eu acho que o foco deles não é mais quadrinho, que eu saiba, os quadrinistas que vão lá já não curtem tanto, porque não tem muito retorno, etc. Mas se um dia eu for na San Diego Comic Con, a única coisa que eu quero ir é no painel dele, que faz décadas que ele tem um painel todo ano lá na San Diego Comic Con, que é das pessoas ficarem gritando pra ele coisas pra desenhar e ele desenhar ao vivo. Aí no final ele monta um painelzão gigante com um monte de piada, assim. E tem vários desses vídeos no YouTube pra você assistir, ele desenhando em 2 segundos, assim. É uma coisa que não dá pra comparar ninguém, é impossível. Eu acho que eu até desenho meio rápido, assim, mas não, é impossível alguém ter aquele nível de produção e conseguir pensar em piada tão rápido quanto ele, assim. Ele é conhecido por ser um dos cartunistas mais rápidos do mundo. Ele não faz esboço nem nada. Raramente ele fala que uma ideia que ele já bota no nanquim, no papel, é bombada por ele mesmo. A ideia. Então, assim, ele tem a ideia, ele já bota no papel e raramente é bombada. Quando ele bomba é porque uma feição não ficou boa ou uma posição de algum personagem. Mas a ideia ele raramente exclui. Então, por ele ser muito rápido, ele não ser bom colorista, o que ele diz, né? Ele prefere passar esse trabalho para outra pessoa. Ele sabe que colorizar tem um adendo no pagamento, mas que, como ele é muito rápido no nanquim, na caneta, ele fez a conta, ele perderia dinheiro
se ele passasse a colorizar os quadrinhos dele. Então, por conta de uma parceria com um cara que eu esqueci o nome, que é quem colore as coisas dele, que eu acho que até quem colore o Gru, e inclusive ele fez alguns textos que o Aragonés fazia as gags em volta para a revista Mad, né? Então, assim, às vezes o cara fazia o roteiro e ele fazia como se fosse aquelas bandejas do McDonald's, às vezes. Tem o textinho e a pessoa põe só a ilustração. Na verdade, essas sessões que ele fazia, as charges em volta, as gags, né? Exemplificando uma parte do texto, eram escritores distintos, assim. Às vezes era o próprio Don Martin, o Aljaf, o próprio Porrias lá do Espião do Espião, que é muito amigo dele, enfim. Eu acho que o ponto mais forte dele é a velocidade, cara. Ele, tanto que muita gente o considera como um dos desenhistas mais velozes do mundo, você tá entendendo? O cara é animal, e é mesmo. Tem um vídeo dele na internet. Eu até fica a dica aí para quem tá lendo ver um vídeo, procure lá no YouTube. Ai meu Deus, é live performance com Aragones, Sérgio Aragones, um negócio assim, live art performance Sérgio Aragones, que a plateia fica falando temas ninja e o cara começa a fazer um desenho ali, quando vê nasce uma piada e o bicho é louco, ele faz os desenhos sem tirar o lápis do papel, ele começa do pé do boneco, quando você vê tá um boneco cheio de expressão sem tirar o papel, uma velocidade assim imoral. Acho que o principal dele é a velocidade sem perder a qualidade. Parece que esse negócio de não ter qualidade é algo que não existe para ele, entendeu? E um outro fato interessante que eu noto nele são as expressões dos bonecos. Você tá entendendo? Os personagens dele têm uma expressão facial, uma expressão corporal que sem texto nenhum você sabe o que o cara tá sentindo, você sabe o que o cara quer falar. E isso é difícil pra caramba, cara, pra você fazer, ainda mais com um traço simples. E ele é gênio disso. É impressionante a facilidade que ele tem de trabalhar com o pouco, né? Ele faz muito com o pouco. Pouco tempo, pouco traço e criar algo gigante, cara. Aragonés é elogiado por grandes autores das tiras e dos cartoons, e alguns deles certamente ainda vão passar por esse humilde podcast. Ele é um mestre dos mestres e dono de uma obra vasta e completa. São as Marginais da Mad, o Gru, HQ Dia de los Muertos, Sérgio Aragones Massacra Marvel, Sérgio Aragones Destrói DC, Sérgio Aragones Esmaga Star Wars, Fanboy, a Seção Mad V, A Morte de Gru, dentre vários outros trabalhos. É impossível escolher um preferido. Sua obra é um grande aprendizado. O trabalho dele no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, quando meu colega, meu vizinho, né, ele me mostrou a edição do Gru, né, o Errante, e nossa, a gente lia e ria junto, né, a gente sentava na varanda lá da minha casa e a gente ficava lendo e até inventando outras piadas, outras coisas com aquelas situações, né, do quadrinho. E também, aí eu adorei, lógico, né? E por causa disso, logo eu fui buscar outras obras dele. Aí eu conheci, né? Aí eu fui conhecendo os trabalhos dele na Mad, né? Que já era mais difícil, porque eu buscava em sebos, eu corria, né, atrás de sebo em sebo, e de vez em quando eu encontrava algumas pérolas, algumas coisas dele, né? Mas o que mais me marcou, o que mais me chamou a atenção mesmo, se destacou para mim, foi as sátiras que ele fez da Marvel e da DC, porque na época o meu irmão mais velho ele tinha quadrinhos da Marvel e da DC, mas mais da Marvel mesmo, e eu lia, né, os quadrinhos que o meu irmão comprava e conhecia os personagens, e quando eu vi ele fazendo as sátiras, né, para mim já foi demais, mas principalmente o desenho dele, né? Eu gosto muito do desenho do Aragonés. Acho que, como eu falei
lá em cima, você só de você ver o desenho, antes de contar a piada, você já começa a rir. E eu me amarro muito nisso. Eu acho o Gru principalmente fantástico, mas o que eu falei no começo, não tanto, tipo, o que você acabou de citar desse crossover dele com Conan e tal, que é legal, mas mais interessante do que isso, que eu acho que tudo que ele fez com o Conan depois que ele já tinha aposentado com Conan, com o Gru, depois que ele já tinha aposentado o Gru, né? Hoje em dia ele só de vez em quando ele solta um especial do Gru, que é o caso desse crossover com Conan. Eu acho que eles são legais, mas não são tão legais assim. Se você quer conhecer o trabalho dele com o Gru mesmo, que eu acho que o Gru acho que é a melhor coisa dele, mas principalmente a fase que ele desenhou na Epic, que era um selo da Marvel, né, nos anos 90. A série contínua dele na época da Marvel é maravilhosa, saía pela Abril aqui no Brasil na época e ninguém nunca relançou. Então acho que esse trabalho, se você quer procurar, é esse que você deveria ler. O livro tem uma revista que lançou esse trabalho primeiro, que é A Morte de Gru, né, que depois lançou a série. Esse A Morte de Gru é fantástico, vale a pena ler. Ele pra mim continua sendo referência, assim, esse trabalho dele com Gru não só pra mim um exemplo de humor, assim, como fazer humor em quadrinhos, que humor em quadrinhos não é fácil de fazer, porque muito do humor ele depende de time, né, da velocidade com que você entrega a piada. E como o quadrinho ele é uma mídia que o leitor imprime seu próprio ritmo, você meio que você perde um pouco desse time, né, na hora de fazer, então não é fácil de você escrever uma coisa em humor e ainda assim ser engraçado. E Gru pra mim é um dos bons exemplos de uma coisa que consegue ser engraçado. Então A Morte de Gru é fantástico, eu acho que vale a pena ler. É uma das coisas assim, ele continua sendo um exemplo pra mim, não só de humor, como ano passado eu lancei um livro que chama Contos de Pelennor, que não é de humor, né, de fantasia medieval e tal. Tô trabalhando em outro livro dessa mesma série agora, também não de humor. Mas ainda assim, tipo, recentemente eu peguei pra reler alguma dessa minha coleção da época da Marvel dele. E até pra isso, uma coisa que não é de humor, eu vi que dá pra ser alguma grande influência. O trabalho que ele tem ali naquela série, de caracterização de cenário, de roupa, etc., que ele faz em Gru, é completamente virou uma influência muito grande pra essa minha série do Pelennor. Ele é um trabalho assim, você vê que é muito pesquisado ali, a caracterização dele não é uma caracterização clichê para uma história de fantasia. Não tudo parece que foi tirado de Senhor dos Anéis, né? Você vê que tem muita coisa de várias culturas diferentes ali influenciadas, né? Tipo, árabe, africano, etc. Tudo misturado para criar o cenário de Gru. E quando você lê da primeira vez, você meio que não percebe isso, porque a caracterização ali não é tão em primeiro plano, porque o que está em primeiro plano é o humor, né? Ao contrário de quando você está lendo uma história mais séria. Mas tá ali e é incrível e é tudo muito bem feito. Então, para você traduzir isso para uma coisa assim, traduzir isso para uma história mais séria, né? Ele é um trabalho fechado, perfeito, né? O texto, não só as piadas dele, como o texto do Evanier e tal, é incrível. O Gru acho que é a melhor coisa. Apesar dele ser um cara que bota bastante detalhes, mas ele tem o lance do menos é mais, né? O traço dele é muito simples, eu acho, né? Apesar de ter vários detalhes, mas os detalhes não são em cima de um personagem só. O detalhamento do trabalho dele é no geral. Mas se você for pegar isoladamente cada coisa, o carro, o boneco que está andando, o cachorro, cada um deles possui traços simples quando vistos isoladamente. Então, isso é um grande aprendizado, você saber simplificar e nesse simples você passar uma mensagem que às vezes você, cheio de traço, você se embola e não passa, você tá entendendo? E ele é genial nisso. Calma aí, rapidinho. Alguém pode achar estranho, né, quando eu falar do simples, né? Porque às vezes você pega uma página dele, não tem nem lugar sem nanquim, né? A página tá toda preta. Mas é o que eu falei, se você for analisar cada coisinha sozinha ali, cada rostinho, cada bonequinho, você vai ver que é simples cada coisinha que ele faz. Entendeu? Talvez por isso ele consiga desenhar tanta coisa, porque sobra mais tempo para desenhar.
para desenhar mais coisa ali dentro daquele espaço do quadrinho? Ele é um cara que vem de uma família de artistas, então ele teve contato com várias plataformas, né? O pai dele é um cineasta famoso no México, né? Porque ele é espanhol, mas morou no México a vida toda, depois foi para os Estados Unidos. E aí ele teve contato com vários tipos de arte e ele transpôs essa arte, como é que fala, pantomima, que é tipo, é o que o Charles Chaplin fazia, né? Você fazer humor através de expressões e tal, sem áudio. Muito poucas vezes era utilizado música, o mímico, por exemplo, né? E o que ele fez foi passar essa arte, que era gestual, vamos dizer assim, para o papel. Então, isso é muito importante, porque esse tipo de humor é até muito elogiado pelo Schultz, né, do Snoopy. Ele fala que, tipo assim, as tiras prediletas dele eram as tiras que ele conseguia fazer sem texto nenhum. E que é por isso que ele era muito fã do Aragonés, entendeu? Que o Aragonés conseguiu fazer 1 milhão de tiras sem texto e todas elas são muito boas, entendeu? Então ele passou essa arte gestual da pantomima pro traço dele. Inclusive eu acho que tem 2 livros que são, vamos dizer assim, graphic novels, todas sem texto, em que ele conta uma história toda sem... Ele tem acho que 2 livros que ele conta histórias sem texto nenhum, né? Tem muitas graphic novels hoje em dia, sim, mas eu acho que quem abriu essa porteira dessa forma, assim, com qualidade, de passar esse conteúdo humorístico, assim, sem texto nenhum, acho que foi ele, assim. Eu acho que o bom humor não é questão de polêmica e críticas sociais o tempo todo, apesar de ser essencial na maioria das vezes, mas algo descompromissado e que diverte e relaxa, sem intenção de dar alguma lição de nada, só de rir mesmo, né? Como eu falei, não que ele não tenha feito algo do gênero, mas simplesmente as obras dele que mais me cativam, para mim, são as do humor pelo humor, né? Sem ser pesado, totalmente, né, com a intenção mesmo de fazer rir, de contar, né, algo engraçado, ou de até mesmo fazer uma cena engraçada. E é um dos artistas que eu, assim, dos poucos artistas de humor, assim, de cartoon, que eu realmente queria conhecer, né? Sendo ele da Espanha, e não sei se ele ainda, né, se nesse momento ele, pela última vez que eu fiquei, ele mora no México, né? Mas é um dos artistas que eu queria conhecer, quem sabe um dia tomar uma cervejinha e bater um papo, né? Já deu para perceber que os frustrados de hoje, assim como eu, são aficionados pelo Aragonés. Logo, as recomendações dos amigos Léo, Brum, Valdo e Daniel são valiosíssimas para qualquer um que quer conhecer o trabalho ou se aprofundar nas obras do Sérgio. Mas eu acho que para quem quer conhecer o artista, tem que aprender a valorizar a arte dele, né? Tem muita gente que diz ser fã de determinados artistas e geralmente não conhece as obras dele. E para quem um dia, né, quiser conhecer a obra do Sérgio Aragonés, uma das obras que se destaca muito, e que aqui no Brasil vieram poucas, né? Tem poucas obras dele, mas as principais, né, que procurar os trabalhos dele, por exemplo, na MED, né? A MED, eu creio que tem mais na MED americana mesmo, né? Algumas coisas tem aqui no Brasil meio perdidas.
E tem destaque, né, para as vinhetas do rodapé, que foi o que fez com que ele se destacasse, né, na MED. E as revistas, claro, do Aragonés Massacra Marvel e Aragonés Destrói a DC, além de Gru, o Errante também, Gru, todos os quadrinhos do Gru eu me amarro demais. Então meu favorito, né, de todos que foram lançados pela Abril é o Gru. Aí eu acho que ainda dá para encontrar alguma coisa por aí em sebos, eu vi algumas coisas em umas livrarias também, né? Então isso é o que eu recomendo para quem quer iniciar e conhecer. A fase dele da série contínua do Gru acho que é o melhor, né, da época que ele publicava na Epic. Que eu também já falei aqui, a minissérie que deu origem a essa série, que é A Morte de Gru, que é maravilhoso. Tem algumas histórias específicas que eu lembro que me chamaram a atenção, assim, eu acho que a primeira edição que eu comprei desse Gru, assim, quando tava saindo, foi a edição 10, depois eu retroativamente comprei tudo, que era uma história, na época você comprava uma revistinha, tipo, e tinha 2 histórias sempre dentro, mano. Era uma história dele com a irmã dele, que era um escrota, que é dele tentando ajudar a irmã nessa edição 10, a retomar o castelo dela, que ela era uma rainha, assim, mas no final ele é tão babaca, que ele é tão estúpido, que ele faz o castelo dela ser demolido no final, né, em vez de simplesmente retomar o castelo. De coisas mais recentes, você citou 2 muito bons, que saíram nos anos 90. Eu não lembro do nome exato, mas acho que é Detona DC e Massacra Marvel. As 2 séries são muito boas. E outra coisa a se procurar são as coletâneas do trabalho dele da MED. Né, tem o livro desse grande mestre da MED que a gente já citou, mas também sim, é um catálogo já mais antigo, mas tem várias coletâneas das marginais dele, que ele fez pra MED. Tem muitas coletâneas disso que vale a pena procurar também, pra você ver um outro trabalho dele, que é diferente do grupo, que ele não segue uma história, é simplesmente você vê esse negócio da pantomima dele, né, dele passar uma piadinha com 3 traços e tal. Isso pra você ver nesse tipo de trabalho vale muito a pena. Tem o Gru, entendeu? Apesar de que não é que eu não seja fã do Gru, eu gosto desse humor que ele faz do cotidiano, você tá entendendo? Sem ter um personagem fixo. Eu indico, cara, são 4 trabalhos que eu acho do caramba. Tem um livrinho que saiu há muito tempo da Dark Horse, que é Mais do que Palavras, que é um livro, uma capinha amarela, saiu na década de 90, se eu não me engano, que o livro todo é sem fala nenhuma, cara. É só as piadinhas cômicas dele, cômicas não, sem texto, né? As gags dele, que é sensacional. E tem 3 trabalhos dele que fogem totalmente do que eu curto, né, da MED, desse negócio sem texto, mas que eu acho que são maravilhosos, que ele fez destruindo a DC, a Marvel e o Star Wars. É uma influência danada. Eu acho esses trabalhos dele sensacionais, cara. O material de hoje em dia eu tenho que a Panini soltou, que é 5 décadas, né, dos melhores trabalhos dele, que assim, eu recomendo demais. Tem uma entrevista com ele que é fantástica, dá uma compilada mesmo no melhor que ele já produziu, inclusive é bem nostálgico ler esse conteúdo. Aqui no Brasil só saíram acho que umas 5 edições do Gru, eu só tenho 2, mas eu tenho ele contra o Conan, que é muito divertido. O contato que eu tenho com o trabalho dele ainda é o contato com a revista MED, porque eu tive a oportunidade de comprar um CD que compilava todas as revistas médias até o ano 2000, eu acho. Então, você abre o CD, tem vários PDFs da revista, e eu fui pegando as revistas que eu nunca tinha lido para poder chegar a esse trabalho dele que eu nunca tinha alcançado. Mas, dos anos 2000 para cá, que é fora desse CD, eu confesso que eu perdi um pouco de contato. São só essas publicações novas mesmo.
como são fãs do Aragonês, e só por isso, viu? Conhecer mais e ter contato com o trabalho dos frustrados do episódio de hoje se torna essencial. Momento Jabá. Então é isso, cara. Quem quiser conhecer meu trabalho como chargista, eu tô lá no Facebook, procura lá a página Chargista Brum. Eu publico todos os dias quando eu faço uma charge nacional, eu boto lá. E para quem quiser conhecer o meu lado mais cartoon, mais tirinha, eu tenho um projeto chamado Barriga de Rato, e também tá lá no Facebook, é só procurar facebook.com/barriga de rato, onde é o meu lado mais cartoon. E é isso, e nesses dois canais você consegue entrar em contato comigo, entendeu? Por e-mail, por tudo, e conhecer meu trabalho. Pois é, como eu falei, eu tinha um canal, né, o Clube do Quadrinho, que infelizmente encerrou as atividades, mas eu continuei com o Instagram. Hoje em dia também tá parado, então assim, eu postava minhas leituras diárias, às vezes fazia algumas resenhas rápidas no Stories. Pode ser que um dia eu volte, talvez eu me anime a voltar com o canal agora que eu tô ajudando o Sunsei a criar essa série de cartunistas maravilhosos que ele teve ideia aí. Vamos ver se me anima a voltar com o Instagram também, que é o @quadrinhos, olha que fácil. O Instagram tá lá, é a única plataforma que eu ainda penso em voltar com ela. Mas é isso. Só restou o amor pelos quadrinhos mesmo e a vontade de espalhar a palavra. Quem quiser me seguir nas redes sociais, no Facebook é facebook.com/Valdo Alves ou minha página no facebook.com/Valdo Artes. No Instagram é @Valdo Artes, Twitter @Valdo Desenhos. Eu tenho meu site, né, que é valdoartes.wixsite.com/mangaka. Quem quiser conhecer, dar uma olhadinha em todas as coisas, eu coloco lá no meu site. O que vale a pena vocês olharem do meu trabalho eu tô com um livro, um HQ de humor que tá no Catarse, chama Bartok, que fala Jogo da Galáxia, tá lá, chama no catarse.me/Bartok. E lá você pode adquirir não só esse quadrinho, como os meus 2 últimos livros também que eu lancei. Então, nessa mesma campanha, você pode adquirir os 3. Tá? Eu diria que tanto a Bartok quanto um livro que eu lancei ano retrasado, que é o Contos Feitos para Deixar Você Doido, são muito influenciados pelo Aragonés. Né? Então, deem uma olhada, se vocês gostarem, apoiem a campanha e valeu! Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Obrigado a todas as frustradas e todos os frustrados que me acompanharam até aqui. Por favor, rabisquem aí suas críticas e sugestões. Pode ser aqui mesmo nos comentários do post ou por e-mail, fantasticomundodesunsa@gmail.com. Me procura também nas redes sociais. Me fala aí o que você achou do episódio. Se você queria saber mais, faltou algo aqui? Ou se só quiser bater papo, mostrar desenhos e trocar ideia, estamos aí também. No Facebook é facebook.com/fantasticomundodesunsa. No Instagram é @sumpção, @SUMPCAO. No Twitter é @sunsafalaelediz. Meu site é o fantasticomundodesunsa.org. Seguimos juntos por essa jornada pela vida e obra das cartunistas e dos cartunistas do passado e do presente de vários lugares do mundo. Eu sou o Sunsa e até o próximo episódio do podcast O Cartunista Frustrado. Beijundas! Bye.
Esse foi o Cartunista Frustrado.